viu isso. No final de semana seguinte, um decreto do governador, o presidente Ricardo e eu e mais um amigo nosso do ramo da gastronomia, o Rodrigo Ferraz, nós atuamos muito forte no entendimento com o governador, nos cuidados que tinham que ter, né, para que a grande preocupação nossa era que um movimento brusco naquele momento, de uma possibilidade de abertura de todo mundo ficar aberto, podendo receber clientes de seus estabelecimentos, isso pudesse gerar uma consequência muito ruim e o peso disso viria para nós, né, empresários. Como já se fala, né, um empresário quer só lucro, um empresário quer viajar para o exterior, quer manter seu carro importado, ninguém sabe as nossas dores, né, principalmente nós empresários aí do grupo. Então, a gente teve esse cuidado, e a gente está participando, no dia que saiu o decreto do Calil, a gente estava exatamente, na hora que saiu, a gente estava exatamente numa reunião de videoconferência com o governador, 12 entidades de classe, inclusive a Brasel estava participando também, a CDL mais 10, a gente estava discutindo justamente isso, o quão é importante o governante escutar os setores para que a gente pudesse atuar. Fizemos atuação também junto com o governo federal, a CDL no início, junto com outras entidades, a Abrazel, o Convention Bureau, a gente fez ofícios para o governo federal, eu particularmente participo de um grupo aqui, aqui no município nosso de Belo Horizonte, a gente não conseguiu formatar um grupo de trabalho com o prefeito, né? O prefeito tem lá a sua equipe das pessoas da prefeitura, dá abertura para algumas eventuais colocações, mas a gente não, pelo menos a CDL não tem esse acesso de participar de um grupo de discussão. No Estado a gente participa e no governo federal também eu participo. A gente tem um grupo de presidentes CDLs nacionalmente falando, de capitais, desculpa, que participa direto, ligado a um grupo que é ligado ao Ministério da Economia, e a gente coloca, né, tantas as nossas questões como eles também colocam. Além das ligações que a gente tem, você sabe muito bem, o Marcelo Álvaro Antônio, ministro, o presidente Carlos Médici do SEBRAE, a gente tem toda uma formatação, o próprio Ministério da Saúde, um dos secretários executivos é aqui de Belo Horizonte, foi gestor aqui do Hospital da Baleia, o gestor do Odilon Bess, que é o Francisco Figueiredo, grande amigo também. Então, a gente tem alguns contatos que a gente consegue estar conversando, entendimentos que a gente consegue estar mandando informações também e sugestões, né? Então, o que eu acho é que as ajudas que o governo federal mandou, né, definiram agora há pouco tempo, elas demoraram, mas chegaram, importante isso, chegaram de uma maneira muito robusta, né? Você falar em quase R$1 trilhão, né, 800 bilhões de reais na economia, em várias ações que o governo está fazendo, é muito dinheiro para o país nosso, né, que estava naquela situação financeira que todos nós sabemos, mas a gente entende que essas ações são boas, são positivas, a gente precisa de mais algumas, a gente acha isso, e precisamos da efetividade, né? A gente está vendo, e a CDL começa a partir de amanhã, uma campanha muito forte, falando que a gente não está conseguindo ir aos bancos e tomar esse empréstimo que está falando, né? Essa facilitação que está falando, se é banco privado, banco público, banco de fomento, a gente não está conseguindo, a gente está tendo uma dificuldade muito grande. A gente está conversando no comitê estadual, eu participo, a gente está conversando diretamente com o presidente do BDMG, a gente está detectando quais são as dificuldades das empresas, dos empresários, né, para buscar esse tipo de financiamento. A gastronomia pode fazer parte daquele fundo, né, do Fungetor, a Marina está aí também, né, a gente tem que ter facilidade com isso para criar, e eu acho que é um papel das entidades, ajudar neste momento os empresários para ser um facilitador nessas tratativas. Agora, o que não pode é manter as mesmas regras, é o que a gente está falando, é manter as mesmas regras de antes dessa guerra que nós estamos passando, né? Se você tinha critérios de análises para conceder o crédito, hoje você tem que ter uma flexibilidade em alguns e criar outros, até quanto tempo a empresa tem, o faturamento médio da empresa, a guia que ela paga de simples hoje, né, se for o caso, ou o faturamento dela impactando. Então, assim, às vezes ela tem uma restrição ali, tem um processo na justiça, isso hoje não pode ser muito rigoroso nessa análise, porque senão muitos de nós já vimos com grandes dificuldades, estávamos saindo de uma crise que nós passamos pesadamente, e é isso, né? Então, isso, generalizando, pega o setor todo. O setor nosso, né, que nós estamos falando, da gastronomia,
bares, restaurantes, esse impacto, o que a gente está fazendo? Realmente, muitos de vocês, né, muitas dessas pessoas transformaram o seu empreendimento em empreendimento de atendimento delivery, né, alguns com algumas novidades, alguns formatos diferenciados que estão dando certo, né, eu estou vendo isso, eu também sou cliente do setor de gastronomia, fazendo pesquisa até para eu saber o que está acontecendo, muita gente entregando, muita gente, inclusive, tendo surpresas positivas com a forma de que está chegando, outros menores se atropelando, né, tendo entrega errado, pede uma coisa, mas ele está tentando se corrigir. O que eu acho importante, que nós estamos falando muito nas nossas redes sociais, é manter esse relacionamento, né? Os pequenos não têm isso, eles estão recebendo demandas de vários telefones, e eu falei isso com uns amigos meus de restaurantes pequenos, né? Falei com eles, olha, vai pelo menos fazendo uma lista e vai comunicando, coloca alguém mandando alguma coisa, alguma mensagem, né, que você está aí, olha, por que você não pediu hoje? Tem algum prato que eu possa te agraciar aqui, um diferencial? Mantenha o relacionamento, porque depois que nós formos passar isso, se você quiser continuar com essa parte de delivery, você precisa desse banco de dados e você precisa dessa forma diferenciada. Não é fácil, né? As contas estão chegando, nós conseguimos aí, na união de esforços, postergar, né, o pagamento do Simples. A gente vai ter que pagar tudo, né, gente? Mas o pagamento do Simples, o pagamento de algumas contas, nós estamos pedindo aí, no setor de turismo, né, e nesse grupo de trabalho também, desculpa, eu estou falando do Comitê Eleitoral, esqueci de falar do grupo de trabalho do turismo também. A gente está pedindo CEMIG, Copasa, né, a gente sabe das dificuldades. Bom, mas o que é mais importante para nós nesse momento é a pessoa não desanimar, né, não achar que está enfrentando um monstro maior do que ele é um grande monstro, mas a gente acha que tem condição de vencer esse monstro. Então, tomar atitudes práticas. Primeiro, nossa sugestão não, nós estamos pregando isso desde o início. Nós temos que cuidar de vidas. E não podemos esquecer de cuidar das empresas e dos empregos. Então, é isso que a gente está fazendo. Ou algumas ações que cada entidade faz isolada, e a CDL não é diferente, ou muitas ações que a gente está fazendo em conjunto com outras entidades, que é muito importante, essas conquistas. As conquistas agora também do governo federal ajudando a pagar o salário dos funcionários é muito importante, ou você podendo colocar seu funcionário, suspender o contrato de trabalho por até 60 dias, com algumas condições. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente já chegou para a gente tem que entender. As entidades de classe, como a CDL, está aqui pronta, nosso departamento de jurídico, nosso departamento econômico, nosso departamento institucional está aqui prontinho para atender. Nossas redes sociais, nosso site está sendo atualizado diariamente, é fonte de informação, inclusive a CDL-BH é fonte de informação para cerca de 200 CDLs no estado, nem todas, tem algumas robustas também, mas a maioria, né, e outras entidades, e associados e não associados, nosso site ele não é acesso restrito a associados, ele é aberto para todo mundo, e a gente está aqui batalhando com muita garra para a gente não deixar tombar. Ou um aspecto que eu gostaria de deixar como sugestão é que a gente tem que mostrar para os nossos associados, os nossos amigos, os nossos, né, os empresários, de modo geral, que tem que tomar pé urgentemente dos custos e despesas da sua empresa. As pessoas, né, principalmente os pequenos, os microempresários, eles não preocupam com isso, eles vão tocando o seu negócio, dentro de um ritmo e esquece de olhar o que aquilo impacta, que custo que está em excesso, por que eu não cortei isso, né? Por que eu tenho isso até hoje? Então, isso nesse momento, no primeiro momento passado, foi essencial e hoje continua sendo essencial. E o que ele precisa efetivamente num fluxo de caixa, de um valor que ele busca um financiamento e que vai ajudá-lo a se manter nesse período e que vai ajudar a uma retomada mínima depois. Até porque não pode pegar um valor acima disso, porque senão, quando chegar para pagar, pode ser que ele prejudique o seu negócio lá na frente por causa disso. Então, assim, essas decisões têm que ser tomadas, tem que pensar muito, se puder conversar, participar de grupos, de o que essas outras pessoas estão fazendo, dicas. A CDL aqui está com muitas dicas, a gente tem lives dos nossos profissionais
explicando assuntos pontuais. Então, assim, eu acho que é essa união que a gente está fazendo, e o que eu deixo para todos vocês, que é o mais forte, é continuem fazendo o seu relacionamento. Se você está fechado, resolveu passar esse período, aguardar, conseguiu fazer isso, faça o relacionamento, não deixe de relacionar. Fazer um post em rede social por dia, mandar alguma mensagem de WhatsApp para os seus clientes cadastrados, falando que vocês, neste momento, não está atendendo, mas que em breve voltará de uma maneira diferenciada. Eu quero dar um exemplo, eu moro no bairro Buritis, e lá nós temos o Boisé. E eu sou cliente do Boisé lá, né? Assim, eu peço alimento em casa, porque eu acho a comida... Eu gosto, bom, né? E eu sou cliente. E aí, eu comprava tudo pelo iFood do Boisé. Eu não consigo, ele toda hora fala que está fechado, eu passo lá e está fechado, mas quando eu passo é de dia, eu estou ficando mais restrito também, porque eu sou do grupo de risco, eu sou hipertenso. E aí, eu não sei se o Boisé está funcionando ou não, e olha que eu sou... olha que eu sou um cliente assíduo lá. Quer dizer, se eu já compro, se ele já tem isso, já tem meu cadastro, por que não comunica, né? Então, eu estou dando esse exemplo, né, assim, para a gente entender que não é o momento da gente desistir do nosso negócio, né? Muita gente vive desse negócio da gente, né? E o que nós estamos falando é isso, cuidar do nosso negócio, e a outra parte nós, empresários, não podemos pagar essa conta sozinhos, né? Nós não aguentamos pagar essa conta sozinhos, então está começando a vir ajuda. O que eu falo? Obrigações tributárias, a gente está vendo algumas taxas e impostos municipais, estaduais, federais sendo postergado. Obrigações trabalhistas, a gente está vendo agora o governo federal entrou forte nessa questão, e é muito bom, né? Tem que entender, legalmente tem que entender. Os sindicatos têm que ajudar, né? Os sindicatos têm que ajudar. Hoje eu recebi um comunicado do Sindilojas, o acordo individual, a legislação é clara, a medida provisória é clara, não precisa de você passar pelo sindicato, ele sobrepõe acordo do sindicato. Aí o sindicato manda um comunicado que não, que o entendimento do sindicato tem que passar. Você imagina um pequeno empresário fazer 2, 3 acordos individual ali, tem que fazer isso no sindicato, de que forma? O cara vai preocupar com isso para quê? Né? Ele está cheio de problema lá, então tem hora que é difícil, né? Esse sistema nosso é muito difícil. E, bom, então é isso. E o que eu falo, as obrigações sociais nossas, nós estamos fazendo um esforço enorme, que ter o negócio para que a gente possa gerar emprego e distribuir renda. Isso é um esforço enorme. E outro são as nossas obrigações comerciais, fornecedor, negociação, aluguel, negociação, isso tudo a gente tenta dar uma orientação, porque tem que fazer, né? Agora, o mais importante, as linhas de crédito, elas têm que ser efetivas. A gente está recebendo muita reclamação de bancos, de associados que estão indo a bancos, que ele é cliente há 15 anos, 20 anos, e o banco mudou totalmente as exigências. Ele tinha crédito na conta dele liberado de 20, 30, 50 mil, ele foi lá buscar o crédito, não, conversa com o gerente. O gerente fala, não, agora aqui é isso, eu quero uma garantia real. Então, assim, cadê a parceria? Só no ano passado, juntando os 5 maiores bancos, eles deram mais de 100 bilhões de lucro. Então, cadê essa parceria entre a gente, né? Cadê a participação desse importante segmento no nosso mercado, que são os bancos, que lucram na nossa tristeza ou na nossa alegria? Cadê a participação desse pessoal? E eu tenho certeza que quando você faz uma projeção de um empréstimo, né, de um financiamento, um capital de giro bem feito, até os tributos você paga. Se você for pegar um dinheiro barato mesmo, e que você tenha condições muito especiais de pagamento, né, depois 12 meses de carência, com 60 meses para pagar no mínimo, e taxas, a gente está falando em juros zero, hein? A CDL está defendendo que se faça essa tratativa com juros zero e com menos rigor na análise de crédito. Então, a gente, até os impostos a gente paga, porque a gente tem que pensar isso nas nossas obrigações sociais, né, das empresas. Se nós não pagarmos impostos, o que vai acontecer? A polícia daqui a pouco está sem gasolina, né? Os hospitais estão sem, nós já estamos vendo isso, sem produtos básicos. Então, a gente tem essa obrigação. Então, é um pensamento que a gente carrega ouvindo muitas pessoas. A gente participa efetivamente, eu acho que isso é muito importante. E outra coisa, a gente tem muita responsabilidade. A CDL não solta nenhuma
ela não solta nenhum entendimento, né, que sai, por exemplo, de uma MP, de um decreto, de uma legislação, sem antes a gente fazer estudo. A gente tem aqui os apoios jurídicos em várias atuações do jurídico, a gente troca ideia para a gente soltar uma coisa, uma informação útil, em que a pessoa pode pegar, o empresário pode pegar aquela informação e em cima dela que está certo. Não estou falando, né, gente, que a gente não vai errar, mas a gente está fazendo isso sim, um esforço. Ontem saiu uma medida provisória, ontem domingo, a doutora Yasmin, que é a gerente nossa aqui, eu já passei, ela já me falou, presidente, já estou vendo, a equipe já está toda mobilizada para analisar e tal. Então é isso, a gente não está parando, né, e eu acho que é isso, a gente está entendendo mais um pouquinho também, né, eu falei um pouco do isolamento social, e eu vou terminar por aqui também, senão, né, eu não consigo, vocês também não conseguem debater outros assuntos. O isolamento social, eu acho que o grupo de risco tem que ter um rigor maior, essa é a minha opinião, tá certo, gente? A gente não pode liberar todo mundo, a gente não tem condição para isso, porque mesmo as pessoas tendo sintomas e não forem, não tiverem uma consequência pior, que é o falecimento, mas essas pessoas, grande parte delas, vão ter que procurar atendimento hospitalar, atendimento médico. E a rede não vai aguentar isso que o ministro está passando para a gente. A rede não aguentando, ela não aguenta nem do coronavírus e nem dos outros sintomas, outras doenças que a gente vai ter. Então, acho que a gente precisa sim, mas a gente pode ordenar, a gente pode fazer esforço em como é que você ensina seu consumidor aí na loja. Olha, comunique aqui comigo. Hoje, uma empresa de serviços me ligou, ela faz manutenção, ela é autorizada da Apple. Então, Marcelo, pode abrir, desde que você tenha a condição de higiene. Ela vai falar, não, nós vamos fazer consulta agendada, atendimento agendado. Então, tem condições de fazer essa movimentação em que as pessoas que estão trabalhando estejam seguras, a empresa possa continuar, e as pessoas que saiam para ir até essas empresas, as lojas, fazer algum tipo de compra, ela vá pontualmente e rápido, que não pode a pessoa ficar passeando e aglomerando, e aí eu acho que é um grande risco para a gente. Então, eu acho que é isso. O que nós estamos fazendo junto com o governo do Estado? Criou-se esse grupo, esse comitê de avaliação econômica, tributária e fiscal. A gente tem lá várias ações definidas para o governo, para as entidades, o governador está sendo muito positivo quando ele fala que ele vai ficar avaliando, analisando dia a dia para ver como consegue fazer essa liberação e a volta das atividades normalizadas dentro dessas condições que a gente está falando. Então é isso, eu acho que eu dei aqui uma ampla conversa, fala com vocês, do que é esse geral. Tem muitas coisas aqui que talvez eu esqueci, mas eu acho que no geral, para que vocês entendam, é esse caminho que a gente está seguindo. E muito obrigado por estarem aí me ouvindo. Oi, gente. Boa tarde, Marcelo. Oi, Ricardo. Boa tarde. Já te conheço pela voz, Ricardo. Oi? Já te conheço pela voz. Boa tarde a todos. Marcelo, obrigado. Bom, na semana passada a gente estava com a definição de estar fazendo a reunião ou não, e aí a Secretaria Executiva optou em a gente estar fazendo, mas aí a gente precisava de uma fala, e nós dois temos batido muita bola. Ia ser bacana mesmo o CDL tá mostrando aí o que está acontecendo até agora, né? Como que está vindo o que a gente está fazendo. Então, queria te agradecer. A gente sabe que você está com outra reunião marcada agora. Te agradecer muito a você enquanto Marcelo, que a gente primeiro tem uma amizade antes de CDL, mas enquanto CDL também, que é uma instituição que sempre apoiou a frente da gastronomia. A gente está passando por isso aí, acho que todo mundo, todos os membros da frente da gastronomia sabem a importância do CDL para a gente, e a gente nunca teve problema nenhum em ter o apoio seu. Então, muito obrigado pelas palavras, a gente está mostrando para a galera o que a instituição está fazendo. Então, é isso aí, obrigado, valeu pela oportunidade.
Eu agradeço e falar que a CDL continua sempre à disposição, no que for possível apoiar, nós vamos estar apoiando. Né? Esses dias eu fiz uma live com o pessoal da Frente Mineira da Moda, se vocês quiserem fazer uma live em que algumas pessoas participem, né? Estou disposto a gente conversar, trocar ideia, responder perguntas, eu acho que é muito importante, tá bom? Agradeço a todos e estamos firmes aqui, espero que vocês também estejam firmes e vamos vencer esse inimigo que não é mais forte que nós, que a gente juntos, ele não é mais forte, tá bom? Obrigado, bom trabalho para vocês aí. Desculpa ter que sair, mas eu já estou com a agenda cheia aqui até o final do dia, tá joia? Obrigado. Flávio, seu microfone está desligado, tá? Obrigado. Obrigado você, Marcelo. Obrigado, Ricardo. Aí. Tem muita gente no bate-papo agradecendo, falando que a sua fala foi muito boa, te apoiando. E eu acho que a fala foi tão contundente que a gente não teve nenhuma pergunta específica, tá? Te agradeço. Boa reunião para você aí na sequência. Tá bom, obrigado. Um abraço a todos. Obrigado a você. Gente, agora a gente vai seguir com o Ricardo. O Ricardo vai ter uma fala específica, né? Nós estamos na nossa 64ª reunião, que acontece virtualmente, né? Já chegamos a picos de mais de 40 pessoas presentes na reunião, tá? E Ricardo agora vai ter uma fala sobre a reunião e também um pouco sobre as ações que ele está acompanhando aí, das entidades que ele faz parte, tá? E depois a gente abre também para as perguntas do Marcelo, ok, Marcelo? Para as perguntas para o Ricardo. Ok, Ricardo? Pode falar. Bom, boa tarde a todos. Vamos começar. A gente já fez o agradecimento ao Marcelo. Eu queria agradecer a presença virtual de todo mundo hoje na reunião. Os agradecimentos também ao Flávio, porque semana passada a gente, enquanto Secretaria Executiva, a gente estava meio desestimulado com a reunião em função da quantidade de outras coisas que a gente tem mexido e feito, mas o Flávio chegou, cutucou, e a nossa Secretaria Executiva também, e a gente está aqui hoje para poder bater um papo. Eu acho que o Marcelo já contextualizou bem o que a gente tem feito. Eu vou só, o que ele já colocou, só para repassar mesmo, e tem algumas coisas novas. Então, isso vai um pouco, muito da parte institucional que eu tenho enquanto a Brasel, mas que hoje, a gente estando num trabalho em conjunto, que a gente está fazendo de Abrazel e de Frente da Gastronomia, e acho que é interessante passar um pouco para vocês. A parte federal, o governo federal, já no primeiro momento, no início, ele fez a isenção do Simples, e agora, com uma atuação muito forte, muito grande da Abrazel e várias outras instituições, CMDL, várias instituições do Brasil inteiro, a gente conseguiu o apoio do pagamento de salário. Então, tem algumas regras, a medida provisória traz algumas coisas, e o segmento de alimentação fora do lar, o segmento de bares e restaurantes, a gente tem pedido muito para que os empresários não demitam. É muito difícil, está complicado, porque cada um tem um formato, cada um tem um planejamento, e com relação ao federal, a gente está já definido a parte do Simples e de salários. Com relação ao estadual, a primeira reunião, o Marcelo comentou dela, a primeira reunião que a gente teve, a gente pediu o Estado que fizesse a postergação do Simples, eles se seguraram um pouco, fizeram agora, e pedimos também com a Paz e CEMIG isenção dos dias parados. A gente conversou com o secretário de Desenvolvimento e estamos aguardando. Com relação ao municipal, o pedido que a gente fez de início para o segmento nosso de alimentação fora do lar foi uma lista bem extensa. Por enquanto, o que a gente conseguiu foi uma liberação de alvará de mesa e cadeira, de não pagamento, na realidade, de mesa e cadeira, e de toldo. Mas a gente está buscando outras taxas municipais que são inerentes a funcionamento ou não. Então, se a gente está com alvará cassado, a gente não tem possibilidade de estar pagando isso. Nós teremos uma reunião amanhã, o vereador Léo Borges, que está capitaneando com a gente,
é um parceiro muito importante para a gastronomia, de uma forma geral. A gente vai ter uma reunião amanhã com alguns representantes do município para que tenhamos um apoio do município no retorno agora das atividades, que elas aconteçam parciais ou não. A gente está conversando para que a gente tenha um auxílio do município de pagamento de vale-transporte. Isso é muito importante para a gente, porque esse retorno tem muita gente, tem muito estabelecimento que não vai voltar com caixa nenhum, vai voltar quebrado. E a gente vai pedir, um dos pleitos maiores que a gente vai fazer com a prefeitura vai ser exatamente esse, de voltarmos com auxílio de vale-transporte. Banco, o governo federal já viu que não adianta, os bancos estão segurando muito o crédito, o dinheiro já chegou para eles, mas eles não estão passando. A gente tem conversado com o Estado, a Marina está aí, a gente tem conversado com relação ao BDMG, mas é muito difícil. A Fungetur, o BDMG com outras linhas, mas o dinheiro não está chegando na ponta. Então, a gente também tem uma preocupação com relação a isso, e acaba que a gente tem feito agora o governo vai tentar agora uma medida de colocar o dinheiro direto na ponta. Estão tendo várias ações de iniciativa privada, não sei se todo mundo já compartilhou, já viu isso. A Ambev está fazendo uma ação de voucher, alguns estabelecimentos estão fazendo isso individualmente. A Heineken começou a fazer agora também, a ação de voucher deles é comprar um voucher, o que está tendo hoje de Ambev e Heineken, você compra um voucher por um valor e você tem esse valor para poder estar consumindo quando as atividades retomarem, você pode estar consumindo esse valor em dobro. Então, no caso da Ambev, a Ambev está apoiando os bares e restaurantes, ele está colocando, você compra um voucher de R$50, a Ambev apoia os outros 50, e a Heineken a mesma coisa, compra um voucher de 100, e a empresa faz. Nós temos, agora falando um pouquinho de frente da gastronomia, a nossa agenda anual, ela vai ter uma mudança, a gente vai estar comunicando no grupo. Antes da gente falar dessa parte da agenda, eu queria agradecer a todos que estão conosco agora, a gente está com 39 pessoas, eu queria agradecer a todos com relação ao Telegram. A gente tem um umbigo agarrado no tal de WhatsApp, né, que ele começou primeiro, estava aí, e até foi meio chato o nosso time pentelhando todo mundo para poder ir para o Telegram. Inclusive, eu fiz esse agradecimento na reunião nossa da Secretaria Executiva e faço aqui agora para todos que estão, que aceitaram estar com a gente no Telegram, e foi muito legal, porque depois que a gente foi, a gente viu várias outras instituições indo também. Era um outro aplicativo, mas a gente precisava de ir, porque a gente estava cerceando muita gente, e agora o trabalho que a Frente da Gastronomia vai fazer é um trabalho de recadastramento, com todos os e-mails que a gente tem, a gente vai começar a fazer um recadastramento e trazer todas as pessoas. Então, apesar de estarmos sem a nossa reunião presencial, a gente continua trabalhando e vamos, com esse recadastramento, trazer um número maior de pessoas para poder fazer essa interação, mas com o número realmente dos membros que a gente tem na frente da gastronomia. A gente completa agora em julho 3 anos que o Agostinho Patrus passou a coordenação para a gente. Nesses 3 anos a gente conseguiu fazer muita integração, a gente conseguiu fazer muita coisa, viemos de uma base muito sólida, de uma base muito bem feita, que o Agostinho, a Márcia Martini fizeram para a gente, e outras pessoas que estavam, Flávio, que estava, Marcelo Vanderlei. Então a gente está vindo de uma base muito legal, e agora a gente, com esses 3 anos, nesse miolo a gente criou um regimento interno, esse regimento interno traz algumas regras, dentro delas também a parte de tempo de mandato. Então a gente está completando agora, e aí voltando, que a gente estava falando da agenda anual,
Então, teríamos agora em maio a nossa reunião festiva. Nós temos a Semana da Gastronomia, que é promovida pela Frente da Gastronomia, juntamente com o Instituto Eduardo Frieiro, que é o nosso chefe Edson Puyat, o Prêmio Eduardo Frieiro. Então, todas essas agendas vão ser mexidas, vão ser trocadas. A gente vai estar comunicando oportunamente para todo mundo quais são as novas datas. A mineraria, última reunião nossa, a gente foi lá conhecer um pouco da casa, né, da mineraria, e a gente viu que maravilha que é aquele lugar, é um lugar muito bacana. Agradecer a abertura da casa, o empenho de todos os membros que conversaram, que fizeram para a gente poder estar indo para lá. Uma pena que a gente agora teve que dar uma pausa, mas eu acho que a casa agora, a gente voltando, saindo dessa historinha de coronavírus, a casa agora vai ter a função dela começa a acontecer de uma forma bem legal, bem orgânica. A gente tem o conselho, que também está sendo retomado, a Marina está fazendo um belíssimo trabalho na Secretaria de Cultura e Turismo. Foi uma pérola que a gente teve de ela estar na Secult e está trabalhando a parte muito técnica, a Paula, que está com ela diretamente na gastronomia. Então, a gente volta a ter agora o conselho da casa, ele vai estar sendo ocupado pelo Marcelo Vanderlei, e a gente começa a retomar alguma coisa que ficou um bom tempo parado. Bom, eu acho que era isso. Deixa eu ver aqui o que a gente tem, se tem alguma coisa de pergunta. Já tem uma pergunta, Ricardo, e também eu acho que a Renata da Mineraria já está presente na sala também, né? A fala de agradecimento extensiva, ela é lógico, né? A gente tem uma pergunta, alguns setores comerciais estão retomando, existe alguma negociação de previsão para as atividades de bares e restaurantes? A gente vai passar agora, tem um pronunciamento agora, meio-dia, do Dória. São Paulo eles falam que é Brasília, que é a capital do Brasil. São Paulo é a capital econômica do Brasil. E é uma pena, gente. A gente está vendo aí tudo que está acontecendo com a economia, tudo que está acontecendo, e a gente ainda está vendo brigas com relação à política e a dinheiro. Mas, infelizmente, é assim. A gente nunca tinha passado por isso. Eu acho que essa galera podia ter os nossos governantes, de uma forma geral, podiam ter esquecido um pouquinho de política e tá trabalhando de outra forma. Mas tem alguns que estão indo, alguns não, mas não tem jeito. Está meio incrustado no raio do brasileiro, a tal da política. Então, o que a gente tem de bastidores e que é uma expectativa, que vai ser o seguinte, Flávio, para quem fez a pergunta, a gente tinha 2 termômetros de data. Um termômetro está aí agora, que é hoje, que é uma segunda-feira, e o outro é semana que vem, dia 13. Nesses 2 termômetros, se a gente tiver, quem tiver que adoecer, vai adoecer, for para o hospital, vai para o hospital, quem tiver que morrer, vai morrer, quem tiver que tratar, vai tratar. Se nesses 2 termômetros, essas 2 datas, o sistema de saúde não colapsar, ele der conta de levar sem os médicos terem que escolher quem vive, quem morre, vai ter uma abertura. Tanto que hoje o Dória, ele fez um pronunciamento, primeiro usou todo o cunho de marketing político, e depois ele colocou que São Paulo, a princípio, está fechado até o dia 22, e retoma parcial a partir do dia 23. Então, nós estamos, inclusive, conversando com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas, passando o apoio com relação à reabertura, basicamente, especificamente, dentro do que já tem de estudo da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Já existe um estudo
previamente definido da OMS. Então, com relação a bares e restaurantes, de espaçamento, uma série de regras a serem cumpridas. Então, a gente está apoiando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com relação a isso, caso venha voltar a Minas, mas a gente entende que, se a gente tiver um retorno de São Paulo, a gente vai ter gradual e vai ter um retorno automático de acordo com o que acontecer em São Paulo. Então, muito provavelmente, a gente tem um retorno gradual a partir do dia 23, porque São Paulo voltando, os outros estados todos devem seguir isso de uma forma orgânica. Mais alguma, Flávio? Flávio, está desligado. Vou custar acostumar com isso, mas vamos lá. Existe um comentário aqui de que o Calil deu um pronunciamento agora há pouco, numa coletiva, falando que BH continua com o comércio fechado, tá? Eu não sei se você chegou a acompanhar e tudo, né? Nesse momento, tá? E nós vamos conduzir agora para as perguntas, tá? Quem está pedindo fala, né, nós vamos deixar mais para o final, até por conta da questão do tempo, tá? Nós ainda temos, além do Ricardo e das perguntas que vierem para o Ricardo, uma fala da Marina, que já pediu fala, e também a apresentação da pessoa que foi convidada hoje para falar do seu negócio. É um momento, né, de novidades aí também, né, que pode ser interessante ouvir como está sendo construído aí o Xepa na Caixinha, né, com a Ana. Daqui a pouco a gente vai estar falando com ela. Mais alguma pergunta, gente? Então, eu gostaria de passar a fala para a Marina. Como eu disse agora há pouco, quem está pedindo fala vai vir depois da fala da Marina, depois da fala da Ana Cristina, antes do encerramento, tá certo? Obrigado. Marina, eu queria que você falasse um pouco, né, como é que está a questão aí para vocês aí dentro da Secult, né? Dar um pouco do retrato aí do lado de lá dessa história para a gente. Obrigado. Oi, gente, boa tarde. Na realidade, muito do que a gente está fazendo, o próprio Ricardo e o Marcelo já comentaram. O que a gente está fazendo é um esforço. A gente montou um grupo para poder atuar diretamente com o setor, especialmente de hotelaria, bares e restaurantes e agências de viagem, para ver, né, as principais demandas e como que a gente consegue intermediar isso dentro do governo. Hoje, o Bernardo não está aqui conosco, o secretário que assumiu, o Bernardo Silviano Brandão, porque ele está exatamente na reunião com o governador, tratando das questões referentes ao corona e tudo. Então, o que a gente está fazendo é alinhar isso e virando mesmo uma intermediação, mais uma pressão dentro do governo, para a gente poder dar andamento nas questões. Especialmente nos pleitos, como o Ricardo colocou, a questão da Copasa, CEMIG, visto que isso atinge não só o setor do turismo, mas a gastronomia, cultura e todos, né, isso como um todo mesmo. De qualquer forma, é o que a gente já vem falando, a gente está num momento sem precedente, então está sendo um aprendizado, um bater-cabeça, um desafio, tudo ao mesmo tempo para todo mundo. A gente sabe, né, que às vezes a resposta do setor público, seja ele qual instância for, ela às vezes é mais lenta do que a gente precisa, mas isso também a gente está tentando mitigar ao máximo. E aí a gente ter, de fato, essa possibilidade de, não só de escuta, mas, de fato, ser uma entidade que leve mesmo e comunique, leve essa informação para dentro. Isso está acontecendo tanto com o setor do turismo quanto com o setor da cultura, exatamente para a gente manter essa linha mesmo de comunicação, esse canal aberto e, de fato, próximo, né? Porque eu acho que, como a gente tem falado isso muito no governo, que o setor turístico, especialmente, ele é o primeiro a ser atingido e provavelmente um dos últimos a se recuperar. Então, para isso, é extremamente relevante que a gente pense não só em ações emergenciais, mas também começar já a pensar ações de retomada. E é isso que a gente está fazendo, começando esse processo todo, e a gastronomia se torna uma das referências para a gente também, quando a gente fala que a principal imagem de Minas Gerais é a gastronomia, então o turismo econômico ficando cada vez mais em evidência. A gente tem já uma percepção, alguns dados vêm mostrando para a gente, que quando a gente começar o segundo semestre, provavelmente vão ser visitas mais curtas,
curta distância quanto de curto prazo, então 2, 3 dias no máximo, não vai passar muito disso. Então, a gente tem que começar a se preparar para esse momento. Então, agora, a nossa comunicação é exatamente para continuar a campanha, né, do Remarque Não Cancele, e em algum momento a gente vai passar, então, um processo de, quando já puder convidar, de fato, trazer as pessoas para cá. Então, a gente tem um desafio pela frente, mas eu entendo que a gastronomia, ela é um carro-chefe para a gente. Daí também a retomada do plano de gastronomia e da mineraria, como o Ricardo comentou, com a questão do Conselho Curador, que a gente já está alinhando com a Codente, né, que é quem preside o Conselho, finalizando ali as indicações, à frente tem assento, né, no Conselho também, para aí depois a Codente já fazer a chamada e aí a gente já retomar os trabalhos. No caso do plano de gastronomia, do grupo de gastronomia, a gente tem, começou, né, a se reunir novamente, dia 16 é a próxima conversa, exatamente para a gente rever o plano que a gente, né, que a frente também participou da elaboração dele em 2018, e aí ver o que de fato já foi alcançado, o que ainda permanece, o que precisa ser revisto. Então, é dar mesmo uma nova roupagem, né, pensando o cenário atual que a gente tem, os desafios que a gente já passou. Então, a gente está trabalhando nessa linha, e aí, dentro dele, vem a questão de também trazer, né, a revisão do guia gastronômico, né, do antigo mapa gastronômico, que a gente está chamando de guia agora, um trabalho muito próximo com as instâncias de governança do Estado, são circuitos turísticos, né, para a gente poder trazer essa informação, e com outros atores, e à medida que a gente conseguir também organizar esses dados direitinho, a gente já vai compartilhar com todos, né, compartilhar com a frente, tudo, para a gente não só trabalhar essa reformulação do plano, mas aí já esse passo a passo do que a gente tem pela frente aí para trabalhar com a retomada do turismo, sendo a gastronomia uma das referências que a gente vai ter. Então, por hora era isso, agradecer mais uma vez, agradecer a presença de todo mundo, né, eu como membro também da Secretaria Executiva, junto com a Paula, a gente ficou muito satisfeito de estar vendo essa movimentação e tudo, e conseguir, de fato, trazer essas informações e conseguir manter o diálogo, manter a conversa em períodos conturbados, né. É isso, gente. Obrigado mais uma vez, Ricardo e Flávio. Obrigado você, Marina. Eu, dando seguimento, já que tem algumas pessoas pedindo fala, gente, nós vamos agora chamar para falar a Ana Cristina Nobre, tá? Que é proprietária da Xepa na Caixinha, né? Que é um aplicativo, né? Uma startup aí agora interessante aí, né? Que está surgindo. Ela vai falar um pouco de como teve a ideia, um pouco do que é, né? Esse mercado agora onde ela está entrando, né? Com esse aplicativo. Ana Cristina, por favor, nos apresente um pouco do que é o Xepa na Caixinha. Boa tarde, Flávio, boa tarde a todos que estão participando. Vocês estão me ouvindo? Me vendo também? Então, ótimo. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês, principalmente num momento tão diferente, né, que a gente está passando, todos nós, empresários e cidadãos. Eu vou tentar compartilhar minha tela com vocês, e aí vocês, por favor, podem ir enviando perguntas, caso tenham, pelo chat. E aí a gente vai conversando, tá bom? Só um minutinho. Pronto. Eu vou aproveitar enquanto ela está compartilhando a tela, gente. A Emanuele compartilhou com a gente um link informativo do CDL, né? Quem quiser ir acompanhando por lá as questões do CDL, eu acho que é uma oportunidade. O link está disponível aqui na sala de bate-papo, mas depois a gente pode estar colocando também lá no Telegram. Obrigado. Tá, joia. Vocês estão vendo a minha tela? Flávio, se sim, por favor, me fale por aqui que eu não estou conseguindo enxergar vocês. Oi, pessoal. Eu estou vendo. Eu acredito que os outros também estejam, tá? Tá bom. Tá ótimo, tá bem apresentado. Tá, joia. Então vou ir para a sua página.
Ótimo, gente. Então, como o Flávio falou, o Xepa na Caixinha nasceu há pouco tempo. Nós somos uma startup do ramo de alimentação e nós somos um negócio de impacto social e ambiental. Vou me apresentar primeiro. Meu nome é Ana Cristina Nobre, eu sou comunicóloga, eu fiz especialização em marketing, sustentabilidade, branding. Antes de lançar o Xepa, né, de ser fundadora do Xepa na Caixinha, eu trabalhei em grandes indústrias e também na área de varejo. E hoje em dia eu também atuo como consultora de marketing e sustentabilidade. Eu vou tentar ser bem assertiva na minha fala, para não tomar o tempo de vocês, e aí vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, enfim, e a gente vai respondendo depois, tá? Para mostrar aqui para vocês, essa é a cara do Xepa na Caixinha no Instagram, tá? Aqui do seu lado esquerdo, do lado esquerdo vocês conseguem ver. É o nosso principal canal de comunicação com o público, e é por ele que as pessoas fazem os pedidos, conseguem ver os nossos produtos, entendem os nossos serviços. E do lado direito, vocês já conseguem ver aí alguns feedbacks de clientes que receberam as suas cestas. Nós funcionamos como um delivery de frutas e legumes na região, né, de Belo Horizonte e Betim. Esses legumes, essas frutas, eles fazem parte daquela porcentagem de 30% que os pequenos produtores descartam, porque eles não atendem às questões estéticas que as grandes redes de supermercado exigem deles. Então, essas frutas, e legumes, elas estão super adequadas para consumo, elas têm ótima qualidade, mas elas são ou muito grandes, ou muito pequenas, ou tortas, enfim. E aí o consumidor final, muitas vezes, por ter essa aparência, ele não compra. Então, as redes de supermercado nem fazem o pedido para os pequenos produtores. A gente atende aí do lado direito da tela, vocês podem ver, a duas ODS, né, da ONU, que são o Fome Zero e Agricultura Sustentável, e o Consumo e Produção Sustentável. Essas ODS fazem parte de um objetivo, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, são 17, e nós trabalhamos para que a gente consiga atender essas duas, que são diretamente ligadas ao nosso negócio. Então, vou passar para o próximo slide. E aí eu trago aqui algumas informações para vocês entenderem o porquê que a gente existe. Nós temos 3 eixos que são muito importantes para a gente, que justificam a existência do nosso negócio, né? Que são dados de mercado, são as tendências de comportamento de consumo para o futuro, e como o comportamento do consumo se dá atualmente. Então, para a gente começar a falar, nós temos 2 dados alarmantes aí, né, que 1/3 dos alimentos produzidos no mundo não são consumidos, de acordo com a ONU, que são exatamente esses produtos que a gente está falando do Xepa na Caixinha. E outro dado importante é que no Brasil, 25% da população vive abaixo da linha da pobreza, que são 52,5 milhões. Todas essas pessoas vivem com menos de R$420 por mês. Então, quando a gente fala de um negócio de impacto social e ambiental, a gente está falando de um negócio que visa lucro, sim, mas que existe para resolver problemas da sociedade e problemas ambientais. E são esses 2 problemas que a gente contribui para que eles sejam mitigados, né? O desperdício de alimentos e o combate à fome. Como a gente já tinha falado ali, que estamos de acordo com aqueles 2 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Falando de tendências globais de consumo, a Euromonitor, que é uma agência internacional de pesquisa de tendências, e esses dados, pessoal, eu trago porque são importantes para todos nós, né? E como empresários, como consumidores, enfim, para a gente sempre ficar de olho nisso, que a partir deles a gente tem oportunidades de negócio. Então, a Euromonitor divulgou agora em fevereiro
10 tendências globais de consumo. E eu trouxe aqui 4 delas que tem muito fit com o que a gente faz no Xepa na Caixinha. A primeira delas são as casas multifuncionais. Por que a gente traz essa tendência aqui para falar para vocês? As casas multifuncionais, elas são dessa maneira, né? Elas têm essa característica porque de casa a gente consegue fazer tudo o que a gente quer, né? A gente consegue acessar serviços, produtos, a gente consegue se divertir, a gente consegue fazer exercícios, a gente consegue trabalhar. Então, daí se dá a multifuncionalidade da casa. E por isso mesmo, os consumidores querem cada vez mais comodidade. A gente está vendo, né, nessa situação agora de isolamento social, o quanto a gente consegue ter acesso a serviços dentro da nossa própria casa e o quanto também a gente está redescobrindo algumas coisas, alguns hábitos, alguns hobbies que a gente pode fazer dentro de casa, né? Então, essa tendência, ela está agora mais acentuada por conta do isolamento social, mas ela é algo que vem de longo prazo, ela vem, né, para ficar. E aí, ela tem muita aderência com o Xepa, porque a gente dá essa comodidade para o consumidor, né? A gente leva até ele os alimentos que ele pode preparar com a família dele. Quando a gente fala de orgulhosamente local ganhando o mundo, a gente diz respeito ao desejo dos consumidores de adotar e incentivar a sua identidade nacional, a sua identidade regional, de resgatar esse orgulho da regionalidade, da cidade, do bairro, né? E aí, essas marcas que nascem desse nicho, do nicho social, do nicho nacional, do nicho regional, elas tendem a crescer mais, porque os consumidores, eles se identificam mais com essa regionalidade. Ao passo que essa tendência está tão acentuada que as multinacionais estão retomando também esse tipo de conversa com seus consumidores. Então, agora, elas estão lançando produtos, lançando serviços que sempre levam os consumidores, né, a esse resgate do seu orgulho local. Quando a gente fala de revolucionários da reutilização, nós estamos também falando da preocupação cada vez maior das pessoas com modelos circulares de negócio, né? Aqueles que evitam a geração de resíduo, que chamam as pessoas a não comprar, mas a compartilhar serviços. Então, a gente entende que todos os serviços, todas as empresas, todos os produtos que vêm com esse viés de reutilização, de menor geração de resíduo, eles têm tendências a um crescimento acima da média. Como última tendência global de consumo, queremos ar puro, né, por toda parte. Essa tendência, apesar de falar só do ar, né, que ela tem esse nome do ar, falando só do ar, a gente entende que essa tendência vem da preocupação com o bem-estar e com o meio ambiente. Nós, consumidores, estamos cada vez mais preocupados com essas questões. A gente está cada vez mais pressionando os governos, pressionando as empresas, para que eles possam nos oferecer oportunidades de serviços e de experiências que não agridam tanto o meio ambiente, né? E aí, dessa forma, o Xepa preza por aqueles produtos, né? E os consumidores prezam por produtos que têm rastreabilidade, ou seja, que a gente tenha certeza de onde ele vem e para onde ele vai, né? Que a gente consiga conhecer, através da transparência que a empresa proporciona, todo o ciclo de vida do produto, desde quando ele nasce até quando ele morre. Então, falando dessas tendências que já estão muito presentes, mas que vão se acentuar no futuro, são essas 4. E então, vamos falar agora um pouco do presente, do comportamento do consumidor,
né? Então, 70% das pessoas se sentem motivadas, já se sentem, né, falando de presente, pelos benefícios mais emocionais daquilo que a gente oferece. O que quer dizer isso? Que os benefícios emocionais, eles se conectam com as pessoas, não só através do produto, não só através de calendário comercial, mas através de geração de conteúdo, de novas experiências e de valores compatíveis com os consumidores. Então, os consumidores, 70% deles se aproximam mais de empresas que têm conexão com seus valores pessoais. E por isso é tão importante a gente dar para o consumidor mais do que o produto, né? A gente oferecer mais do que isso para ele. 75% dos consumidores mudou os hábitos por preocupação com o planeta. E mudar hábitos, gente, é desde assim, apagar a luz, deixou de comer carne, evitou o plástico, vendeu o carro, enfim, mas essa mudança de hábito veio através da preocupação com o planeta. E por fim, aqui nessa terceira coluna, 86% dos pesquisados se preocupam com práticas sustentáveis das marcas que consomem. Então, visto esse número, nunca fez tanto sentido a gente ter um modelo de negócio pautado pela sustentabilidade, em todos os aspectos, né? E quando a gente fala de sustentabilidade, não é aquela questão de, vamos abraçar a árvore e vamos salvar o mundo. A gente está falando de fazer negócios em sustentabilidade, de negócios que deem retorno financeiro, né? E por isso que a sustentabilidade, ela é apoiada num tripé de financeiro, ambiental e social, porque não adianta nada nós, né, começarmos a falar em sustentabilidade ambiental e social se a saúde financeira do nosso negócio não está em dia. Então, a gente existe, né, o Xepa na Caixinha, ele, dentro desse cenário, entendendo todos esses números, esses dados, essas pesquisas, que a gente nasceu para ajudar a resolver estes problemas e atender às expectativas desses consumidores. Falando um pouco dos nossos próximos passos, hoje nós estamos atendendo, então, Betim e Belo Horizonte. Nosso principal canal são as redes sociais, Instagram e WhatsApp. A gente faz a entrega nas casas das pessoas, né, nesse tempo de isolamento social. Quando tudo isso acabar, a gente quer, né, expandir as nossas vendas através do impulsionamento das redes sociais, né, desse ambiente, ativação com influenciadores e pontos de distribuição, porque nós entendemos que nós temos esse espaço também, quando as pessoas não estão em casa, né, que voltam às suas rotinas, a gente precisa ter alguns pontos de distribuição para atendê-las melhor. Desenvolvimento de fornecedores, então a gente começou a buscar agora mais fornecedores. Nosso foco são pequenos produtores da região aqui metropolitana de Belo Horizonte, né, e um pouco mais afastado. Nós queremos começar a trabalhar com agroecológicos. Hoje em dia, nós não trabalhamos com agroecológicos porque o maior volume de desperdício não está no agroecológico, ele está nos produtores que vendem não orgânicos, né? E também queremos começar a trabalhar com orgânicos. Falando de plataforma digital, a gente quer desenvolver um site, nós queremos virar um clube de assinatura, ou seja, você assina e recebe toda semana ou a cada 15 dias, e também queremos começar a utilizar dos aplicativos de alimentação, como Uber Eats, iFoods, Rappi, etc. Como que vocês podem fazer parte desse movimento, né? Compartilhando o Xepa na Caixinha nas suas redes sociais, comprando as nossas caixinhas, fazendo as receitas com os nossos produtos. A partir dessa semana, nós vamos começar a divulgar todo mês uma receita com os produtos que vão na nossa caixinha. A gente está convidando cozinheiros e chefes para fazer essas receitas, para mostrar para as pessoas que a qualidade do alimento é perfeita, que a estética não importa, o que importa é
a essência do alimento, né, o interior do alimento, a qualidade dele, indicando novos fornecedores. Eu sei que vocês têm muitos contatos com produtores, pequenos produtores, e nós precisamos desses contatos para que a gente consiga ter o maior número de fornecedores e por isso também a maior diversidade de produtos, né? E também sendo um investidor de negócios de impacto. A gente, como vocês viram, são esses negócios que têm a tendência a crescer e pode ser uma ótima oportunidade de negócios para vocês, além também de causar um impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. Eu quero agradecer a todos. Deixa eu ver, esses são meus contatos, meu e-mail e meu telefone. Eu fui bem breve na minha apresentação, porque sei que a gente não tem muito tempo, mas eu estou super aberta a falar mais sobre esse assunto, poderia aqui falar por muito tempo sobre assuntos de negócios de impacto, de tendências de consumo, de sustentabilidade e etc. Mas não quero mais, né, tomar o tempo de vocês, então estão aí meus contatos. Quem quiser aprofundar mais no meu negócio, que eu passe mais informações, estou super à disposição, e também sobre todas aquelas outras tendências que eu mostrei para vocês. Deixa eu tirar aqui a minha tela, e aí a gente volta a se ver. Ana, eu acho até que você pode manter a tela enquanto você vai respondendo, porque para as pessoas terem mais tempo para anotar seus contatos. A gente tem uma primeira pergunta aqui, ela foi replicada pela Flávia e por mim, que aí no bate-papo estou escrevendo como Nathalie, já expliquei por quê, como Nathalie, quer dizer. A primeira pergunta é se o fato desses alimentos estarem fora de padrão, né, para o mercado, se isso altera o valor, tá? Depois eu te passo as outras perguntas na sequência. O valor para o consumidor final, Flávio? Isso. Sim, a gente consegue um valor melhor para o consumidor final, tá? Para vocês terem uma ideia, vocês estão vendo a minha tela aí com os meus contatos? Sim. Tá, ótimo. Para vocês terem uma ideia, a nossa cesta, né, que é a menor, de 3 quilos, ela sai para o consumidor final, a gente já com a taxa de entrega, por R$30. Então, são 3 quilos, já com taxa de entrega, por R$30. A nossa maior cesta, que é de 10 quilos, né, nossa maior caixinha, que é de 10 quilos, ela sai por R$60. Então, a gente consegue um valor mais competitivo aí para o consumidor final, sim. Certo. A gente tem algumas perguntas aqui da Deb Cabral, que é do Gastrofloral, que é bem interessante o projeto. Ela, inclusive, fala que se houver interesse de parcerias com eles, você pode procurar ela no privado, tá? Sim. Algumas perguntas você já respondeu, mas eu vou passar ela em blocos aqui. Onde vocês recolhem os produtos, tá? Uhum. Se tem orgânicos, o preço da caixinha é fixo. Vocês pensam em processar esses alimentos e entregar resfriado ou congelado? E qual o número de colaboradores que você tem hoje? E se as caixas são reutilizadas? Vai respondendo, eu vou fazendo de novo à medida que você for respondendo, tá? Eu estou passando os meus contatos aí no chat, porque quando eu coloco a minha tela, eu não consigo. Não pode copiar. Eu não consigo ver vocês, eu fico um pouco perdida. Tá ótimo. Então, bom, a gente começou a trabalhar esse mês, né? Então, falando de logística reversa, para a gente ainda é muito cedo para fazer logística reversa, mas quando a gente virar um clube de assinaturas, a ideia é sim que a gente faça a logística reversa das nossas caixas. Então, você recebe a sua caixa cheia e devolve a caixa vazia. Um outro ponto interessante que a gente vai começar a adotar, está tudo isso aí no nosso pipeline de desenvolvimento, é a compensação de reciclagem. Então, todo o volume 100% do volume de embalagem que a gente gerar, a gente vai garantir a reciclagem deles, independente se você devolve ou não a sua caixa. O que a gente quer é que a gente não gere mais resíduo. Então, a gente vai fazer a logística reversa e ainda vai compensar 100% do volume de embalagens que a gente gera.
Qual foi a outra pergunta, Flávio? Desculpa, eu peguei essa última. Quantos colaboradores você tem hoje, né? Tá. Hoje em dia, eu não tenho colaboradores fixos, eu tenho de acordo com a demanda. Então, sou eu, equipe, e de acordo com a demanda, eu chamo alguns ajudantes. Mas, à medida que o negócio for crescendo, eu vou precisar, assim, de entregadores e pessoas para me ajudar a montar a cesta. Enfim, a gente vai crescendo a equipe de acordo com o crescimento do negócio também. Sim. Mais uma pergunta que está nessa que a Deb fez é sobre a questão de processar os alimentos. É uma tendência, né, Ana? As pessoas processarem, né? Se você já está pensando nesse futuro de processar esses alimentos. Eu não tinha considerado essa possibilidade de processar o alimento. Hoje em dia, a gente preza também por incentivar as pessoas a irem para a cozinha, a cozinhar junto com a família, a preparar o alimento, a poder valorizar esse momento, né, do preparo do alimento, ver o alimento. Então, nesse momento, a gente não pensou nessa possibilidade, mas é claro que eu posso conversar com a Deb, não sei se é ela que trabalha com processamento de alimentos, para a gente considerar isso, de repente, para um futuro. Uma última pergunta aqui, Tá. Eu vou ver se tem mais alguma, mas é uma pergunta que várias pessoas estão perguntando aqui, se você disponibilizaria essa apresentação, ou se você vai publicá-la no seu Insta também, que eu acho que é uma grande ideia, para as pessoas te seguirem lá e pegando a apresentação. Combinado, mas se você quiser então publicar no nosso Telegram também, vai ser bem-vinda, porque as pessoas gostaram, né? São pessoas da área aí que estão interessadas e tudo. Eu posso te mandar, Flávio. Aliás, você já tem, né, a apresentação? Sim. Fica à vontade, pode publicar lá. Acho que é interessante você mesma publicar no Telegram, que promove, né, o compartilhamento das suas ideias. Tá? Posso publicar sim, gente. E eu vi que surgiram várias perguntas aqui, né? E aí eu posso ir respondendo, podem me chamar no privado, aí passei meu telefone, enfim, o Instagram também do Xepa, estou super à disposição para responder vocês, e também para falar a respeito de todas aquelas tendências de consumo, né, do comportamento do consumidor, como que esses estudos podem auxiliar a todos vocês que estão aqui a também desenvolverem novas oportunidades para os negócios de vocês, que eu acho que a gente está num momento como eu disse, né, eu sou consultora também de marketing e sustentabilidade, e aí a gente está num momento super decisivo também, né, como profissional, como empresário, das nossas vidas, assim. Eu acho que o coronavírus trouxe impactos sem precedentes para a gente, mas também trouxe novas oportunidades que também não estavam mapeadas. Então, estou super à disposição para conversar sobre essas questões também. Eu queria te agradecer, as perguntas que estavam no chat foram todas feitas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, ainda está em tempo, né? Queria te agradecer e aproveitar a oportunidade também para agradecer a pessoa que fez essa ponte de nos trazer a sua pessoa aqui, né? Que é a Valdelícia, né? Que está hospitalizada, não está no corona, não. Já está se recuperando. Quem segue o Instagram dela já viu publicação aí, né? Ela seria uma pessoa que agora estaria toda entusiasmada aí de fazer essa ponte com você, uma colaboradora que a gente tem na frente super ativa, né? E aproveitar também para agradecer a ela, né? E pedir a todos, né, que coloquem ela nas suas orações aí para que ela recupere rapidinho e esteja já participando com a gente, né, da melhor maneira possível. Obrigado, Ana. Até relembrar, né, Flávio, a ideia era que a gente apresentasse na reunião, né, presencial, e a Val ia preparar para a gente um prato para degustação com os nossos produtos. Então, realmente, a Val é super uma apoiadora do Xepa. Gostaria muito que ela estivesse aqui conosco hoje, mas estou mandando todas as minhas energias positivas para ela, para que ela logo, logo esteja com a gente novamente. Eu queria agradecer toda essa interação que a gente teve aqui no chat ao longo da minha apresentação. Eu vou ler todas as interações, né, as perguntas, os comentários, etc. Estou vendo que já surgiram várias oportunidades aqui de parceria com o Rodrigo, com a Deb, e estou vendo aí, vou
correr um pouquinho o cursor para ver mais. Pode deixar que eu vou entrar em contato com todos vocês também. Tá bom? Obrigada, gente. Boa semana de trabalho para a gente, que a gente consiga passar por isso da melhor forma possível, por esse momento aí, com muita esperança de que logo a gente vai retomar as nossas vidas aí normalmente. Tá bom? Obrigada, Obrigado, viu, Flávio, Ana. mais uma vez. Obrigado a você. Com certeza são projetos assim que vão trazer novas maneiras de pensar daqui para frente, né? E é importante que a gente acompanhe, né, como que esses projetos são construídos e como que eles são baseados. Eu queria, pessoal, nesse momento, antes das nossas homenagens finais, tá? Que hoje vão ser diferentes, né, do convencional, a gente teve aí uma lista de pessoas que pediram fala, né? Se não me engano, são 2 pessoas, eu vou confirmar aqui com a pessoa que está me ajudando aqui, né? A primeira pessoa que pediu uma fala posterior aí, a nossas pautas de hoje, foi o José Lúcio, né, do Expo Cachaça. Eu queria só pedir a todos que forem falar agora para tentarem ser bem objetivos, né? O espaço virtual é um espaço onde o se alongar demais, às vezes, em fala, vai provocando saída de pessoas da sala, né? É mais fácil das pessoas desconectarem, né? Então, assim, eu peço que sejam bem objetivos, bem curtos, mensagens bem objetivas, para que a gente possa entrar na reta final. A gente já está às 4h20 dessa reunião, está correndo ela super bem. Nesse momento, Zé Lúcio, se você quiser utilizar o momento de fala, tá? E na sequência, quando o Zé terminar, eu repasso para outra pessoa que pediu. Obrigado. O Zé ainda está presente na sala. Zé Lúcio. Está ativado o microfone agora? Agora está. Pode falar, querido. Seja sucinto. Obrigado. Não, eu vou ser o mais breve possível. A minha fala vai ser rápida. No meio dessa crise toda, eu acho que a gente está vivendo uma situação que eu acho que dificilmente a gente pensaria que a gente passaria por um processo desse, né? E eu queria só ter uma fala rápida. Otimismo é esperar pelo melhor, confiança é saber lidar com o pior. Essa é uma fala do Roberto Simonsen. O triste é, muitas vezes, você ter, por exemplo, até o caso do setor de entretenimento, você tem eventos que têm datas específicas que muitas vezes podem ser mudadas e outras não. Dependendo do tipo de evento, você não consegue mudar, por exemplo, por um segundo semestre. Eu consegui passar minha data de 6 a 9 de agosto. O difícil é você lidar com a falta de informação. Quer dizer, eu acho que o governo também falha muito nisso. Por exemplo, com relação ao setor de entretenimento, feiras e etc. e tal. Qual que é a data prevista de retomada ou previsão, ou como é que a situação vai se organizar nesse aspecto? A gente não tem informação nenhuma, quer dizer, a gente está todo mundo no ar. A gente transfere para uma data, mas você não tem informação de como é que vai ser o protocolo, como é que vai ser o funcionamento. Então, o setor de bares e restaurantes se organizou pela própria competência do setor mesmo, da associação, etc. e tal, se organizou muito mais. Então, você tem hoje um protocolo para abrir restaurantes, abrir bares, e como é que isso irá se proceder. Aí a minha fala vai para a Marina, aí, que está na Secretaria de Cultura. A gente tem lei de incentivo, a gente não sabe como é que isso vai se organizar. A gente não tem informação como é que o setor de entretenimento vai voltar a funcionar. Então, eu queria, na verdade, dar uma fala. A minha fala vai no sentido de dizer o seguinte: informação. Informação é o que a gente precisa, porque ninguém trabalha sem informação. E nesse período é crítico para a gente, porque a gente está com o tempo correndo, o relógio está andando, entendeu? Então, nós temos que ter também uma fala nesse sentido. Então, a fala ficou muito em cima de bares, restaurantes, etc. O setor de entretenimento ficou abandonado à própria sorte. Então, a minha fala, então, vai no sentido de ter uma fala a respeito do setor de entretenimento. Tá bom? Zé, obrigado. A Marina, infelizmente, teve que nos deixar porque ela tinha uma reunião, tá? Essa pergunta poderia ter ido enquanto ela estava falando, né, para ela. Eu vou repassar a pergunta para ela, vou pedir que ela
ou alguém da Secult faça a resposta disso no Telegram para a gente, tá certo? Para que a gente possa estar atendendo aí essa sua pergunta, tá? Flávio. O Ricardo, por favor. Ô, Zé Lúcio, tá bom, Zé Ricardo. Seguinte, você enquanto produtor de eventos e a gente tem um pouco de experiência de vida, nós já passamos por congelamento de preço, nós passamos por desabastecimento, nós passamos por Zélia Cardoso de Mello, sequestro de dinheiro nas contas bancárias, a gente já passou por tudo. O que a gente está agora, a gente não tem histórico. E mesmo o mundo todo tendo já trazido uma escola para a gente, então, a gente tem escola da Ásia, a gente tem escola da Europa, a gente tem escola dos Estados Unidos que estão na nossa frente, que essa historinha do corona está desde dezembro, não tem parâmetro. No Brasil não tem parâmetro. Então, o que eu coloquei, o que a gente tem visto são políticos, são governantes fazendo política ao invés de fazer... alguns estão buscando fazer a coisa bacaninha, estão buscando ações, mas a grande maioria continua fazendo política. Então, não tem como, e aí não adianta a gente buscar, não vai ser o presidente, não vai ser o secretário de saúde, a sua resposta. Tem um dono de bar e restaurante, ele tem 19 operações no sul de Minas, ele me ligou na sexta-feira, Ricardo, eu tenho 400 funcionários, já mandei 200 embora. Eu quero saber de você se você tem alguma previsão para que eu não mande os outros 200. Eu falei com ele que não. Ele falou, mas essa pergunta vale 1 milhão. Eu falei, não, pode colocar mais dinheiro, que ela vale muito mais do que 1 milhão. Não tem. A gente não tem. Então, a falta de informação que você dá, tem um ditado antigo que falava que a gente tem que viver um dia de cada vez. Há 20 dias atrás, eu acabei com ele, no meu dicionário, e agora a gente está vivendo 1 minuto de cada vez. Então, Zé, eu imagino como que está a sua angústia, o seu setor. Você tem uma feira no patamar que é Expo Cachaça, mas a gente não tem como. E aí, eu estou falando enquanto instituição, enquanto coordenação de frente, não dá, ninguém tem essa resposta. Ninguém tem, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Não tem parâmetro, não tem histórico. A gente não tem histórico disso. Se a gente estivesse passando aí por uma crise de desabastecimento, a gente teria, sim, data e hora para poder fazer uma resposta dessa que você fez numa pergunta disso aí, mas não tem parâmetro. Então, no meu ponto de vista, pelas informações que a gente tem, pelo que a gente está andando, e aí, infelizmente, sim, o setor de feiras, de eventos, ele já foi impactado, ele já tomou, e ele vai ser um setor que vai demorar a voltar. Então, aí vai do que muito dono de bar e restaurante tem perguntado para mim. Eu mando embora ou não mando embora? Eu uso o governo ou não uso o governo? Eu não tenho como aconselhar, porque não tem receita de bolo. Cada negócio, cada situação é uma situação, cada negócio depende de um posicionamento. O meu negócio, pessoa jurídica, eu já passei por alguns posicionamentos, alguns planejamentos, até chegar no de hoje. Então, eu estou fazendo um misto de algumas coisas, em pegar o auxílio do governo, em alguns fazer redução, mas, infelizmente, a gente não tem uma resposta concreta para a sua dúvida. O meu ponto de vista é não arriscar, porque o que você colocou, que a gente se organizou, o setor de bares e restaurantes, não, a OMS trouxe para a gente um posicionamento em nível mundial, e que a gente já estava seguindo ele antes do fechamento, o segmento de bares e restaurantes. Então, a gente já estava seguindo o posicionamento da OMS, mas o seu negócio, feiras, eventos, grandes shows, ele não tem posicionamento da OMS, porque ele é aglomeração, pronto, acabou. Então, você não tem como fazer uma Expo Cachaça, gente, mantém distância de 1 metro de cada um, não dá. Você não tem como fazer um show
um grande show, colocando para o público, gente, não encosta, não fica, não tem jeito. Então, podemos até buscar uma resposta para você, mas eu acho que não tem em OMS um posicionamento com relação a isso. Então, infelizmente, é um setor que vai ser complicado, ele vai demorar a ressurgir, vai ser um dos últimos. O turismo e as feiras e eventos. A gente teve, Ricardo, no bate-papo, a colaboração do Sérgio Moreira, do João Michel Ferrabiano também, colaborando aí com algumas coisas que podem complementar a sua resposta, né, que eu acho que contribuem bastante, né. A ideia não é realmente fazer desse momento aqui do virtual um momento de debate sobre isso, né, realmente para não se alongar e para que a gente possa fazer uma reunião produtiva para todos, né. Se a gente conseguir respostas mais objetivas, vamos estar encaminhando a ideia de... Algumas pessoas sugeriram que a gente possa tratar na nossa próxima reunião, seja virtual ou presencial, né, do setor de eventos como um mote da reunião. Eu acho a ideia ótima, né, que aí a gente contempla um debate um pouco mais aprofundado, com mais pessoas, tá certo? Zé Lúcio, você quer a palavra novamente? Não, eu só queria encerrar dizendo o seguinte, não, as respostas eu estou buscando, os caminhos eu estou percorrendo. Eu só estou te falando, eu só falo o seguinte, quando o Ricardo falou aglomeração é aglomeração em restaurante, aglomeração em rua, é aglomeração. Em qualquer lugar você vai ter, infelizmente, aglomeração. O problema é que a gente está lidando realmente com uma situação totalmente inusitada, mas alguns setores conseguem respostas mais rápidas e conseguem protocolos mais rápidos, outros setores você tem uma lentidão maior em função da própria característica do setor. Mas pode ter certeza, eu já passei na greve dos caminhoneiros, a greve terminou na quinta, fiz o evento, comecei a montar o evento no domingo. Então, a gente já está escolado em aguentar esse tipo de pressão e tudo, mas é uma situação complicada, mas a gente está aí, com fé em Deus, 6 a 9 de agosto, e vamos embora, vamos seguir o caminho. Abraço. Juntos seremos mais fortes, né? Vencendo mais essa diversidade aí. Eu queria perguntar se mais alguém quer a palavra, tá certo? Eu achei que alguém mais tinha se inscrito, mas parece que não, tá? Deixa eu ver aqui. O Marcelo Vanderlei está pedindo a palavra. Antes dele, teve alguém, gente? Eu tive a impressão que tinha uma pessoa, mas me parece que não. Se pronuncia agora. Marcelo, você então. Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem aí, todos bem e cuidando das famílias. Importante essa reclusão agora para a gente sair mais forte lá na frente, tá? Principalmente nos setores que não são emergenciais, né? Bom, Zé, eu queria só colocar um ponto de vista, na verdade, um ponto de vista mais realista, tá? Eu concordo, eu estou um gancho na sua fala, e eu concordo plenamente com tudo que você colocou aí, tá? Só que o nosso setor, que ele é definitivamente o mais prejudicado, tá? Eu participo de um grupo dos produtores de Belo Horizonte e a gente está organizando uma frente para conversar com os governos e prontamente eu te faço esse convite. Mas uma coisa que a gente precisa observar, que aí a gente acredita, né, é até uma opinião minha também, eu acredito que nos próximos 15, 25 dias serão fundamentais para a gente enxergar o impacto da curva do tratamento e da disseminação desse vírus, tá? Porque é o seguinte, os eventos, eles são analisados como um possível vetor de retomada dos índices numa segunda e possivelmente uma terceira onda, entendeu? Por isso é o setor mais prejudicado aí, obviamente, junto com o turismo. Então, independente da gente criar uma grande força e estarmos unidos para poder trabalhar essa questão dos eventos gastronômicos, né, principalmente, é importante a gente saber que a gente vai depender do fator dos números que vão acontecer um pouco aí para frente. Então, a minha opinião, tá? Deixando claro aí que você tem toda a razão aí nas suas ponderações, a gente deve sim
buscar aí essa proximidade, ok? Obrigado, Marcelo, pelas falas. Pessoal, tendo em vista que a gente não tem, a princípio, deixa eu confirmar aqui, mais ninguém solicitando fala, nós chegamos agora num momento que, em outras ocasiões, a gente estaria aí festejando a longevidade de algum empreendimento do setor, né? Mas houve um consenso da gente estar optando, nesse momento, para fazer uma coisa difícil, mas necessária, que é um minuto de silêncio, né? Pelo falecimento do Matheus Ascioli, um cozinheiro formado em gastronomia, lá do Rio Grande do Norte, que acabou sendo a pessoa mais jovem a morrer no país até esse momento. Ele faleceu no dia 1º, né? Imagina, né, gente, uma pessoa de 23 anos começando nesse setor nosso, né? Então, eu vou contabilizar aqui 1 minuto de silêncio, tá? E logo em seguida tem uma última homenagem e o nosso encerramento, tá? Uma outra homenagem depois dessa. Obrigado, pessoal. Eu gostaria agora de solicitar, a gente vai fazer uma experiência inusitada, né? Que agora é uma homenagem, antes de eu passar para essa última homenagem, queria só comentar que o Hernando está colaborando aí, que faleceu uma pessoa mais jovem que o menino lá de Natal, mas que é um cozinheiro, né? Foi o primeiro a falecer tão novo, né? Já tem gente mais nova falecendo. Mas aí fica aí a nossa homenagem para ele. Eu queria chamar vocês agora para que todos abrissem seus áudios, vai ser uma barulheira esquisitíssima, tá? Mas para que a gente junto batesse palmas, aí cada um dos seus locais aí de presença, tá? Para os cozinheiros, para os nutricionistas que seguem trabalhando em hospitais, em restaurantes, né? Preocupados aí com a alimentação de todos que não estão fazendo alimentação em casa ou de que estão hospitalizados, tá? Eu gostaria de... tem mais uma... Então, segura a palma, fecha o áudio e tem mais uma fala. Só um instante. Flávia, você pode colaborar falando de quem quer a fala, por favor? Alô? Boa tarde. É a Aline da FAENG que pediu para falar? Certo, Aline, seja breve para a gente fazer a experiência das nossas palmas para todas as pessoas do setor de alimentação que estão bravamente aí, né, batalhando para que a saúde e a alimentação das pessoas não falte nessa hora. Pode claro, falar. Justamente boa tarde a todos, né? Bem alinhado nesse sentido mesmo de manutenção das nossas ações e de orientação especial aos nossos produtores rurais aqui em Minas Gerais. Como vocês sabem, a Federação da Agricultura, ela representa os produtores rurais e nós temos feito um levantamento bastante amplo aí nas cadeias produtivas sobre esse impacto do coronavírus, das medidas de isolamento, das dificuldades de comercialização que foram enfrentadas e também dessas barreiras que alguns municípios tomaram, né? Inclusive de barreiras sanitárias impedindo aí a destinação e escoamento da produção. Então, só para informar que a gente tem orientado os produtores rurais nesse sentido, para que a gente continue, sim, produzindo e conseguindo
tomar ações, comercializando nossos produtos com todas, né, os estabelecimentos aí da gastronomia e principalmente valorizando o nosso produto de Minas Gerais. Então, contem conosco também no Sistema FAENG, eu acho que a ação é coletiva nesse sentido, né? Antes de mais nada, nós estamos tratando com vidas e que precisamos dessas vidas para continuar nossos negócios, continuar nossas ações. E agora uma salva de palmas para todos nós que continuamos aí na linha de frente, querendo, né? E relembrando sempre o papel dessa origem do alimento no produtor rural. Muito obrigada, gente. Pessoal, antes da salva de palmas, eu quero agradecer a pessoa que apoiou a gente para a realização dessa reunião, né? A Nathalie Olifson, que colaborou para a gente aí, cedendo a sala para a gente fazer a reunião, né? E agradecer a todos vocês que colaboraram com comentários super importantes. Eu não cheguei a ler nem mencionar todo mundo que participou no bate-papo, né? A gente teve gente entrando e saindo, mas nós vamos encerrar com bate-palmas, tá? E podem ir saindo gradualmente, a gente vai tá encerrando logo em seguida a sala, tá? Vamos bater palma então, gente, para todo mundo que está colaborando aí para isso tudo do setor e todos mais da saúde, tá certo? Obrigado. Falou, galera. Fui, tchau. Bye. Parabéns aí para vocês.